bem-vindos. Hoje estamos à conversa com António Barbosa. Doutor Barbosa, mais uma vez muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje vamos comentar alguns casos da política nacional. Vamos começar pela coligação do governo, PSD-CDS. Acha que esta coligação já teve melhores dias ou por outro lado está bem de saúde ainda? Tem sido um namoro complicado. A postura ao longo dos tempos do CDS-PP, eu costumo dizer que é um namoro quase interessado na namorada, mas também ao fim e ao cabo nas outras que vão passando. O CDS dá um abraço ao PSD, mas também vai pescando o olho ao PS e, portanto, está nesta posição um bocadinho dúbia e quer sair-se bem desta coligação, não quer apanhar com a parte negativa, digamos assim, da governação e destas medidas de austeridade e, portanto, quer sempre demarcar-se um bocadinho das medidas menos populares. Claro, sabemos todos qual é o objetivo deste um pé num lado, um pé no outro. Pronto, e de facto a coligação tem passado por momentos muito difíceis, tal como a governação, tal como o primeiro-ministro, tal como o país. Isto está, em termos internos, as coisas de facto estão muito más, não caminham para melhor. De facto, em termos externos, pelos vistos, há mais confiança dos investidores, há mais confiança destas empresas que avaliam a situação dos países, há mais confiança em Portugal, mas de facto internamente nós não vemos nada. O que vemos é mais desemprego, o que vemos é mais dificuldades, o que vemos é as pessoas a pagarem mais impostos, o que vemos é falta de investimento e, portanto, em termos internos, de facto, o partido, na minha perspectiva, não merece. O partido, quando eu digo o partido, estou a falar na governação, não merece, pelo menos nesta fase, nota positiva. Enquanto eu não vir o desemprego a diminuir, enquanto eu não vir empresas a crescer e a nascerem, naturalmente que as coisas não vão por um rumo fácil. As finanças até podemos estar a tentar equilibrá-las, lá com os déficits, podemos estar a tentar equilibrar as nossas contas, mas de facto não havendo investimento, continuando estas ondas de imigração, continuando as fábricas a fechar, continuando o desemprego jovem a aumentar exponencialmente, de facto as coisas não caminham para uma situação fácil e o Governo, temos que recordar que já são 2 anos de governação. Exatamente, fez recentemente 2 anos que o Governo está a governar. O balanço, pelo que já disse, não é positivo? O balanço interno claramente não é positivo, quando as taxas de desemprego têm aumentado, volto a repetir, quando as empresas fecham todos os dias, quando as pessoas cada vez se agarram mais a uma segurança social que está depauperada, que está magrinha. Portanto, as coisas não estão a evoluir, a economia portuguesa não está a evoluir no bom sentido. E acha que o Governo ainda se vai aguentar por mais algum tempo ou acha que a renúncia seria o mais indicado? Eu penso que nós, neste momento, não temos alternativa. O PS está a passar também por algum período de afirmação e, portanto, parece-me que nos próximos longos meses o PS, na minha perspectiva, não é alternativa a nada nem a ninguém. E, portanto, vamos continuar a manter Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, esta coligação que de vez em quando treme por todos os lados, mas vamos ver até que ponto Pedro Passos Coelho e, sobretudo, Vítor Gaspar, que tem estado debaixo de fogo muito cerrado, porque, de facto, é ele o homem do dinheiro, É o que dá a cara, não é? Massa. E pronto, e tem passado muito por ele estas medidas de austeridade, este meter da mão no bolso dos portugueses passa muito por Vítor Gaspar, e o problema maior é que a sociedade começa a perder todo o respeito, o pouco respeito que ainda tinha por estes políticos. Não lhes permitem que falem, não lhes permitem que circulem normalmente e, portanto, há aqui toda uma degradação e para a qual, naturalmente, o Governo também não tem feito nada para restituir a confiança dos portugueses. Acha que há aqui uma falta de credibilidade, é isso? Eu acho que há falta de credibilidade e há falta de explicação. As pessoas ainda não perceberam muito bem, e eu falo por mim, as pessoas ainda não perceberam muito bem como é que nós chegamos a este ponto. Como é que de um momento para o outro, num espaço de 2 anos, as coisas passam de bestial para besta. Portanto, as coisas de um momento para o outro passaram do 8 para o 80 e há aqui muita confusão. Ninguém explica muito bem aos portugueses
as razões pelas quais há necessidade de tanta austeridade, porque é que há necessidade de tanto aumento de impostos, porque é que há uma derrapagem tão grande entre aquilo que são as receitas e as despesas, e também ninguém ainda conseguiu perceber porque é que todas estas medidas não têm conduzido e não têm levado o país a bom porto, porque os portugueses estão com o cinto totalmente apertado, estão estrangulados. E o que é certo é que o déficit continua mais ou menos na mesma, as receitas para o Estado continuam, se calhar, a diminuir, portanto, toda a estrutura, o país está necessitado de uma reforma total e nós não temos visto. Pedro Passos Coelho anuncia muitas reformas, mas, em concreto, reformas palpáveis no terreno, na minha perspectiva, ele e os seus colaboradores têm feito muito pouco. Tem-se falado muito da austeridade e tem sido a austeridade que tem, de facto, sido implementado e não reformas, como referiu. Recentemente veio a lume que o FMI vai revelar que exagerou na conduta com a Grécia. O que é que tem a dizer sobre isso? Na minha perspectiva, está a exagerar na conduta que está a ter na Grécia e também está a exagerar na conduta que está a ter em Portugal. Nós, país, o país está doente e, em vez de nos darem medicamentos que nos permitam recuperar, o que nos estão a dar é uma espécie de sedativos que nos deixam na mesma ou ainda piores. Portanto, esta ideia do país ter que viver de maneira diferente, termos que ser mais contidos na despesa, termos que ter um Estado mais magro, termos mais contenção naquilo que gastamos, o que está a fazer é que, por outro lado, a economia não avança porque as pessoas estão cheias de medo, as pessoas não investem, as pessoas estão receosas do futuro e, portanto, todo este receio faz com que as pessoas guardem o dinheirinho, o pouco dinheiro que ainda possam vir a ter. E, portanto, na minha perspectiva, o país só consegue avançar e só conseguimos sair da crise se tivermos uma economia pujante, uma economia que nos leve para a frente e que nos tire deste buraco onde estamos metidos. Enquanto olharmos só para as finanças, enquanto olharmos só para as nossas contas, o que é que vai acontecer? Estamos a descurar a situação económica do país, estamos a olhar para uma carteira cada vez com menos dinheiro e cada vez mais rota e não estamos a conseguir recuperar a carteira e encher a carteira. Ora, enquanto nós não conseguirmos encher a carteira, enquanto tivermos uma carteira de onde só sai, que é aquilo que o Governo neste momento está a fazer, está a tirar da carteira o que ainda consegue, os tostões que ainda consegue, enquanto nós não a conseguirmos rechear, e só podemos rechear com um caminho, com emprego, com uma economia forte, com exportações a sério, porque nós o que temos para exportar é muito pouco. É muito pouco. Eu tive acesso a um estudo recente que, por exemplo, nos diz uma coisa que é aparentemente quase ridícula, que nos diz, por exemplo, que nós, apesar de termos alguma exportação de azeite, nós ainda temos que importar azeite de outros países. Portanto, isto não cabe na cabeça de ninguém. Nós temos um país, temos uma região, por exemplo, Trás-os-Montes, muito rica em azeite. Estava eu convicto que Trás-os-Montes e o Alentejo permitiriam abastecer todo o país e as ilhas e se calhar ainda exportar em grandes quantidades para o estrangeiro. E o que acontece? Não acontece nada disto. E, portanto, esta ideia, nós temos aqui as nossas oliveiras, temos aqui este ouro que podemos explorar. Ainda temos muito caminho a percorrer e a aposta na agricultura, uma aposta séria também no setor das pescas, para mim é essencial, porque nós temos um país com um solo relativamente rico, em quase toda a extensão. O interior, então, temos um solo riquíssimo, temos um mar todo por explorar. Nós, em 1500 e se calhar para trás, exploramos bem este mar, fomos à aventura, fomos à descoberta, mas agora este mar só está a servir para levar os portugueses para outras terras. E não faz sentido, porque estamos a perder a criatividade, estamos a perder sobretudo os jovens que poderiam sustentar a segurança social, poderiam vir com ideias novas, arejadas, criar empresas novas, e estamos a perder toda esta massa de gente. Nós estamos a ficar, volto a repetir, estamos a ficar terras, sobretudo no interior, estamos a ficar terras desérticas e de velhos. E nós assim não vamos a lado nenhum. E é assim que terminamos. Hoje que estivemos à conversa com António Barbosa.
Engimag em Valpaços, o seu parceiro de excelência. Miel Automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade é no Intermarché. Farmácia Almeida Souza, dedicação que prolonga a sua saúde. Cabeleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem.